Eu quero falar do assunto da reforma agrária, né? Em meio a uma série de invasões do MST no chamado Abril Vermelho, o governo federal apresentou ontem o programa Terra da Gente, que visa criar prateleiras de terras para tentar ampliar e agilizar a reforma agrária no país. Além de definir e disponibilizar terras para assentamento de famílias, a ideia do Planalto é resolver esses conflitos agrários. Ali no discurso, Lula disse que o programa não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária e avisou que não vai pedir para ninguém deixar de brigar. Vamos acompanhar. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. Ô Piperno, você entende que o governo federal acerta ou erra ao lançar um programa desse tipo nesse momento que o país vive? Eu acho que, veja, se tem o Abril Vermelho, o governo vive uma espécie de um abril desbotado, porque ele tem cometido uma série de erros de comunicação, inclusive nesse mês de abril, e alguns muito sérios. Então, hoje, por exemplo, é uma oportunidade não para fazer gracinha, falar, enfim, fazer esse tipo de alusão à luta, que tem que continuar, quem achar que tem que lutar, que enfim, continua. Não é isso. Hoje era uma oportunidade para se comunicar ao país o seguinte: olha, nós temos um estoque de terras absolutamente sem uso, então nós vamos usar isso para fazer assentamentos. E fazendo isso, nós vamos desestimular conflitos. O recado tinha que ser esse hoje, ou seja, desestimular conflitos em um momento em que há um movimento, né, promovendo invasões, como historicamente ele faz em abril. Então, o governo tinha que dar um outro recado hoje. Ou seja, o programa, ele tem muita coisa positiva. Você está pegando o estoque de terras, você está assentando muitas famílias, sim, que lá na frente serão proprietárias. Ora, é o momento de dizer também o seguinte: essa é uma reforma agrária do país. Essa não é uma reforma agrária desse ou daquele movimento. Esse é o recado que tem que ser dado. Estamos utilizando terras sem ocupação com assentamentos em uma reforma agrária do país. Ô Gani, você acha que a gente se acostumou aqui no Brasil a tratar a reforma agrária como algo especificamente para o MST, por ser o maior movimento, aquele que brada mais, aquele que promove mais ocupações e que tem também um diálogo mais próximo com esse governo que está no poder hoje? Eu acho que sim, só que eu acho que agora a sociedade está percebendo que o MST não necessariamente briga pela reforma agrária. O MST briga por poder econômico, por representação política, mas não necessariamente para resolver a questão da reforma agrária. E aí eu acho que o governo comete um erro, vou concordar com o Piperno, porque demonstra uma certa fraqueza. Parece que o MST faz as invasões, dá o recado e aí o governo cede. E isso aumenta ainda mais o poder do MST. Então a reforma agrária deveria ser tratada como uma questão de Estado, independentemente se tem o MST ou não. Ô, Gustavo Segré, se o interesse do MST não seria exatamente, ou a prioridade não seria a reforma agrária, o que ele quer então? Continuar a dirigência com dinheiro, mantendo um monte de gente dizendo que briga por uma reforma agrária, quando na realidade briga por grana. Vamos dar um exemplo. Ontem, quando foi divulgado essa Terra da Gente, foram mencionados que seriam 522 milhões de reais para 295 mil famílias. Isso te dá R$ 1.769,49 por família. Você não consegue fazer nada de reforma com esse dinheiro. Então aí você tem uma prateleira de terras, provavelmente improdutivas, que são afetadas para o MST. O MST, quando está invadindo, essas invasões configurariam uma forma de pressão como se fosse uma greve de caminhoneiros para defender, por exemplo, que aumentem a quantidade de valores que devem ser colocados para eles. Ou uma greve de produtores de tomates para querer que tenha mais plantações de tomate. Não sei, estou inventando, obviamente, para fazer um paralelismo.
essa pressão não pode ser aceita. Eu concordo com o Alan. É uma pressão em que deixa uma posição do governo muito fraca, dizendo, ok, então como você pressiona, eu vou te dar. E aí o próprio presidente disse, não estou dizendo que não é para brigar. Não, deveria dizer, temos que parar de brigar. Por isso estamos otorgando a terra. Porque senão aí vai aparecer o apetite dos dirigentes do MST dizendo, pô, o caminho está certo. Se a gente pressiona, consegue coisas. Vamos pressionar mais então, para conseguir mais coisas. Isso não é bom para o governo, não é bom para a sociedade e o único que ganha é o MST. Ontem nós conversávamos, aqui no 3 em 1, eram 21 invasões, hoje já são 24. Sim. Então, como que você detém isso? Fica muito claro que não é dando terra. E com a possibilidade de nem haver invasões nesse Abril Vermelho diante das articulações que aconteciam com o governo. Ou seja, isso não se concretizou. Agora, Fábio Piperno, o governo vai lá e cria um programa, chama esse programa de Terra da Gente, faz um anúncio bonito, fala sobre uma prateleira de terras que estariam disponíveis. E se as invasões continuarem depois disso? Qual é o recado que vai ficar? Então, o recado vai ser ruim porque o programa é bom e o discurso foi equivocado, o discurso foi ruim. Então, se você está fazendo esse movimento de uma reforma agrária pacífica, não tem que, lá no meio do discurso, falar, mas que continuem lutando. Não é o momento de conclamar a luta em um instante que tem invasões. Assim, reforma agrária é fundamental, ponto. Eu sempre defendi reforma agrária, sempre. Nesse momento, esse programa que envolve 200 e tantas mil famílias, ele na verdade prevê 74 mil assentamentos e as outras 200 mil famílias serão beneficiadas por titulação, né, de posse definitiva. Sim. Então, é por isso que o dinheiro, na verdade, ele vai ser provavelmente dividido entre as 70 e poucas mil famílias, porque as outras já estão lá. Agora, então, veja, isso seria uma agenda positiva com o discurso correto, só que o discurso é ruim. Então, o governo, ele não pode se auto-sabotar. Mas o discurso não é voltado exatamente para tentar impedir que essas ocupações continuem? Deveria. Não é isso? Mas eu acho que... Mesmo sendo ruim, mas você acha que o plano do governo é esse? Eu lanço um programa, falo diretamente para este público que, de certa forma, tem alinhamento ideológico comigo, para ver se a situação dá uma diminuída no momento em que eu quero me aproximar do agronegócio no discurso e na parceria prática, com os churrascos que estão sendo feitos, inclusive, por intermédio do ministro da Agricultura. Mas eu digo que, assim, o governo, com esse discurso, ele se auto-sabota, porque, na verdade, ele tem que conversar com o público que está recebendo terra, com o público que está na fila para receber esse estoque de terras. Ele tem que mostrar que o programa não se encerra aí, né? O governo vai ficar mais 2 anos, e também mostrar para o outro lado que, olha, nós temos uma solução para fazer um programa pacífico de reforma agrária. Então ele perdeu a oportunidade de usar melhor o discurso. Ele poderia ter falado o seguinte, continuem brigando pela causa, mas sem invadir propriedade. Deixar claro isso. Se ele faz isso, ele traz com certeza uma pacificação com o setor do agronegócio do qual ele quer se aproximar, Gustavo Segré. Não, tá, esse seria o recado. Mas não pode dizer, eu vou te dar, vou ajudar vocês, mas não parem de brigar. Não, peraí, tem que parar de brigar. É a pacificação necessária, inclusive no momento que o governo está tentando se aproximar do agro. Como você vai dizer, continuem brigando, mas eu quero me aproximar do agro? O agro vai falar, peraí, tem que parar a briga. Eu não quero correr o risco de ter uma invasão. E aí entra essa questão de poder. O MST não pode pressionar o governo aceitar essa pressão. Mesmo que tenha uma ideologia parecida, que sejam parceiros ideológicos, tem que apoiar, inclusive, para que o governo tenha bom resultado e mostrar à sociedade. Eu consegui parar as invasões do MST. Não está conseguindo. Gani, você entende, baseado no que acompanhamos já do histórico do MST, que uma movimentação assim pode diminuir ou fazer com que o movimento se aquiete? Eu acho muito difícil, porque movimentos como o MST ou como ONGs, eles vivem justamente de não resolver o problema. Eles não querem resolver o problema, porque enquanto existir o problema, Evandro, existe essa solicitação permanente por dinheiro, por cargos. Então, eles vivem disso. Eles não querem resolver o problema agrário. Eu defendo essa tese, que o MST é um grande negócio agrário. Eu acho que lá atrás começou
com um propósito legítimo e agora se desvirtuou completamente. Piperno, para a gente arrematar aqui, você diz que é um defensor de reforma agrária, mas esse é um tema que é discutido há muitos anos. Você acha que a maneira como a manutenção do debate foi feita trouxe o que ele precisava para ele avançar também ao mesmo tempo em que a sociedade avançava, diferentemente da ideia de reforma agrária que acontecia lá atrás? Então, você usou uma expressão correta nesse final. A ideia de reforma agrária lá atrás era diferente. Então, por exemplo, lá atrás, você tinha um monte de latifúndios improdutivos, você tinha exploração de trabalhador rural, tinha um monte de coisa. Só que o agronegócio também se modernizou. Até porque lá atrás ele era ameaçado por esses movimentos. Então, esses jovens agroprodutores aí, eles têm uma cabeça diferente, seus pais e avós e tal. Esses caras, eles querem ganhar dinheiro, eles querem investir em produtividade, é diferente do que tinha lá atrás. Então, hoje, ele é, sem dúvida nenhuma, uma atividade muito mais moderna. Então, é necessário também mais modernização e adequação do discurso pelo outro lado.